Cordiais saudações, caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu Angola Real, o programa que leva até si as informações do dia a dia sobre a vida dos angolanos. Nesta edição de hoje, vamos falar sobre a falta de água. Os moradores do município de Viana, em Luanda, queixam-se sobre a inexistência da água. Acompanhe esta matéria. O próximo ano vamos votar. Vão querer dar água para 2 semanas, porque o voto está quase. Bidão na mão, longos caminhos a percorrer, tem sido o dia a dia desses angolanos em busca da água, líquido mais necessário para a vida. Nós compramos a banheira a 150 kwanzas e estamos sem água canalizada. Neste bairro estamos a precisar mesmo, as pessoas vão de um lado para o outro, não temos água aqui. Canalizada nada, é só água, depender dos tanques das cisternas que vêm. Tratam-se dos bairros Baixa de Cassange, com cerca de 13.628 habitantes, Ana Paula e o bairro Ngongo, Estalagem, quilômetro 12A, em Viana. Pelo tempo que eu estou cá no bairro, já caminho de 4 anos, ainda não vi a correr água nesse fontenário. Nas propagandas das últimas eleições, eles vieram endireitar o fontenário, meteram cerca, pintaram, mas infelizmente era só uma beleza para as crianças, porque realmente estava pintado, mas não tinha as torneiras colocadas no lugar. Sou coordenador da Comissão de Moradores cá no bairro da Baixa de Cassange. Não há nada em tudo na sociedade sem primeiramente água. E nós temos um caso muito pertinente, é o caso da água, porque a nossa população ocorre 600 metros para ir buscar o precioso líquido. E quando os motoqueiros vendem água, cada 20 litros de água, compramos 70, 80 kwanzas. O problema da falta de água existe desde que o país tornou-se independente, com uma superfície territorial de 1.246.700 km². Angola possui uma rica hidrografia, com cerca de 33 rios, sendo Kwanza o maior, com um total de 1.000 km de extensão e 5 rios transfronteiriços. Para ver resolvida a situação, o governo lançara o projeto de abastecimento de água potável às zonas rurais, denominado Água para Todos, que previa beneficiar cerca de 80% da população do país a partir de 2012. 9 anos depois, o referido projeto não atingiu o que se esperava. As populações continuam sem água corrente nas suas casas. O nosso problema aqui, temos torneira para todos, mas não temos água para todos. É péssimo, é péssimo. Nós estamos a comprar um bidão de água 50 kwanza, uma banheira 100 kwanza. E nós vivemos do lado da Ipale, é uma vergonha. Hein? Nós temos ido na Ipale reclamar, quando vamos reclamar, 2 dias nos dão água. Agora cortar, vamos já 1 ano e tal. Captação da água central está aqui próximo de casa, aqui próximo, no espalho, depois da Elisão. Mas a água não chega aqui no levo de cima. O governo nunca vai ver o que está se passando com a população, mesmo a população a reclamar. Nós já fomos lá várias vezes, que quando as pessoas reclamam, ligam. Só são 3 dias. Esse contador que está a ver assim, já está 1 ano e tal, sem água. Quando chegamos na Ipale, vamos lá no piquete, nos recebem muito bem. Está bem, dona Ivan só, daqui a 2 dias, viemos em casa, mas 2 dias nos dão água, mas depois corta a água. Os mototaxistas, vulgos cupapatas, têm facilitado os moradores comercializando o líquido precioso. Quando o bairro está sem água, vamos até Ipale ou do lado da Praça Nova ou Molengo de Baixo,
compramos a água naquelas fontenárias a 25 kwanza. Vimos aqui nesse lado do término da Ana Paula, onde que não tem passado água. Então vendemos o bidão a 50 kwanza. Quando não tem água, quando tem água vendemos a 40 kwanza. Quando chegamos mais da Ana Paula para Bom Pastor, aí a área mais fontenária, onde é mais difícil a água, mesmo carência da água, então vendemos 60 kwanza. Temos tido muitos problemas até com os clientes, porque o cliente habitou você lhe trazer água e devido da falta de água, a população na rua é vária, não conseguimos chegar até onde é que estão os clientes, porque devido da carência mesmo da água. Do bairro Ana Paula, descemos para a Baixa de Cassange, um bairro que nunca beneficiou de água potável, nem pelo menos do sistema de canalização. É questão de água, água que é caso. Desde que viemos morar aqui, nunca teve água. Estas donas de casa explicam o sofrimento que têm passado para conseguirem água para a realização das suas atividades domésticas diárias. Estamos mesmo aflitos, porque o bidão de água aqui embaixo nos tanques às vezes custa 70 kwanza. 70, a banheira de água 120. Então, como não temos condições de carretar a água aqui a 60, 70 kwanza, temos a necessidade de subir lá em cima, de carretar um bidão 10 kwanza, mas é um sacrifício muito grande. Por quê? Por causa da distância. Além da distância, tem muita areia lá em cima, que mandar a criança para ir buscar um bidão para aqui embaixo é uma distância, ele vai demorar por volta de 2 horas ou 2 horas e meia. Então é um risco mesmo grande que temos, que estamos a pedir ajuda ao governo, que façam chegar água. É um sucesso, pai. Aqui mesmo, quando não tem água, é só Deus que nos ajuda. É aqui que eu estou falando pessoalmente. Eu tenho um problema muito difícil, que não posso levar bidão de água na cabeça. Quem me ajuda a carretar a água quando nos tanques não tem água é o meu filho de 11 anos. Começou a carretar água quando tinha 8 anos de idade. É muito pouco. Lá em cima, no bairro Ana Paula, e ultrapassa o campo. Quando não consegue estar se sentir mal, nós ficamos assim, passamos a noite sem água. E quando não temos como cozinhar, temos que ir na cantina comprar um pão, um sumo, que é para poder as crianças se alimentar durante a noite. O Sr. Domingos Manuel, que reside há mais de 15 anos na Baixa de Cassange, de forma franca mostrou o seu descontentamento pela inexistência do líquido precioso. A água já é uma outra coisa muito triste. Falando da água, é uma coisa muito triste. Porque nós sobrevivemos da água do tanque. E essas águas dos tanques, estes miúdos saem ali, furam, tomam banho lá, eles vêm, ligam de novo, aquele lixo vai direito. Falando da água é uma tristeza muito grande. Eu não estou contra ninguém, mas o que vivemos aqui no bairro é isto. Nós sobrevivemos pela água dos tanques. Quem tem o seu valor vai comprar. Quem não tem, pede uma caneca na vizinha, ou pede 50 kwanza. Porque lá no tanque não vão dar de favor. Ele também está a sobreviver a vida dele, mas de água... Nesse tempo da pandemia, exigindo que a população tem que ficar em casa sem água, é complicado, não temos como suprir essas necessidades. Para análise desta matéria, trouxemos o mestre Adélio Timóteo Chitecolo. As imagens que nós vimos agora tem a ver com a falta, digamos, quase a negação do acesso à água a grande parte da população, quer no país e em Luanda em particular. Sendo o direito à água um direito humano, que consta das obrigações das Nações Unidas, sobretudo na questão dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, os ODS, no ponto 2º e no ponto 6º, quer dizer, é obrigatório ou é tarefa de qualquer governo proporcionar água potável aos seus cidadãos. O que se passa em Angola, em Luanda sobretudo, é um antípoda. Não sei se pode comparar, mas normalmente estatísticas mundiais indicam que uma pessoa em cada 3 tem hoje acesso à água potável. No nosso caso, a estatística deve ser muito mais precária do que esta. Não sei se é devido à questão do crescimento populacional exponencial, que ultrapassou as previsões ou as estatísticas que se podem considerar, programas de acesso à água que não seguiram, digamos, o seu ritmo normal, mas a realidade é essa. As pessoas acarretam água nas cabeças, buscando de distâncias muito longas,
a água à qual eles têm acesso talvez não seja de melhor qualidade devido aos padrões que existem da qualidade da água que deve ter. Então eu considero que Angola está muito aquém daquilo que são os objetivos preconizados pelas Nações Unidas e pelo mundo em geral. A água é um bem essencial. Grande parte do nosso corpo, digamos mais que 50% do nosso corpo é água, e a água é necessária para vários fins que o homem precisa: higiene, consumo, confeccionar a alimentação, regar os espaços verdes, manter as casas limpas, etc. É uma necessidade de água é vida, como se diz. E a ausência dela tem várias consequências negativas, desde as doenças que, por exemplo, se a pessoa não beber água suficiente durante o dia, fica desidratada. Esse é um aspecto mais prático. Se consumir água que não está dentro dos padrões, pode criar doenças várias, desde diarreias e outras. Se não tiver uma higiene dos seus bens dele próprio, também pode originar outro tipo de doenças da pele e outro tipo de doenças. Então há várias consequências que vêm da falta de água. Então a falta de diagnóstico leva a que os programas não sejam objetivos, não sejam consentâneos com a realidade. Então os programas passam um pouco ao lado daquilo que é a realidade. O terceiro aspecto é a ausência de dados estatísticos sobre as populações, e nós sabemos que estamos num país africano, um país jovem em que a população cresce a um ritmo bastante elevado. Então, se não houver estatísticas que acompanhem o crescimento, os programas que são feitos para essa população também não são capazes de responder a esses dados. Então, tendo em conta esses três problemas, podemos objetivar que já houve programas ligados à questão da água. Essa colocação de algumas infraestruturas, a canalização, algumas mangueiras, uns contadores, umas bombas elevadoras para poderem distribuir pelo bairro. Houve programas que foram feitos, mas nem sequer chegaram a ser efetivados, porque pode ser que a fonte do fornecimento da água não era proporcional à rede de distribuição que foi feita nesses locais, de forma a permitir que a água chegue a todos os ramais criados. Então, não havendo diagnóstico, não havendo estatísticas objetivas, o programa que vem a seguir nunca vai ser real ou objetivo em relação à resposta a problemas reais. Então, há aqui um desfazamento das coisas. E depois também, um quarto aspecto, não tem havido uma grande fiscalização. Já houve aquele programa de água para todos, houve programas de distribuição de água por cisternas, houve programas, mas esses programas todos acabam por embater em algum sítio qualquer, porque não há seguimento dos programas. Então, há uma ausência de seguimento dos programas. Talvez falta de atenção, talvez porque o governo não tem sido atento em responder aquilo que o povo deseja, não é? Há um desfazamento entre os programas e o desejo da população. Nós temos acompanhado o crescimento do país em várias fases. Houve a fase puramente de guerra, em que talvez o crescimento não se fez sentir, mas quando a paz chegou, a perspectiva de crescimento estava aberta para o país, e com grandes vantagens devido à situação econômica que o país atravessou. Mas, infelizmente, houve ideias, algumas que podemos pensar boas para se aplicar no ramo das infraestruturas e outros, mas houve ali houve na engrenagem, houve elementos que prejudicaram a própria implementação, uma das quais é a corrupção, outra, uma certa distância da realidade e dos governantes que não se aproximavam, nem se aproximam da população como tal para perceber as suas necessidades. Então, o que a UNITA pensa fazer é, corrigindo esses aspectos, primeiro estar próximo. A UNITA é um partido que cresce da população. A sua ligação com a população é muito real, muito próxima. Então, temos uma auscultação direta e pensamos responder os problemas da população de maneira rápida e objetiva. A população não pode adoecer por falta de água, quer dizer, que haja doenças normais que aconteçam, mas não por falta de um elemento que seria seu direito em termos prioritários, e a água é um deles. Quer dizer, nada justifica.
digamos, se houve no passado justificativas em relação à falta de acesso a todos os pontos do país devido à guerra, essa questão já está completamente ultrapassada, nada justifica. Nós somos um país que tem 25 bacias hidrográficas, 25 ou 23. Dessas 25 estão usadas 2 ou 3. Temos vários rios, somos um país que no centro do país nascem rios para o sul, significa o rio Cutato, o rio Cubango e outros, e nascem rios para o norte, que partem daí da zona perto do Ambo, aí nas Boas Águas, rios partem para o norte e é uma raridade em territórios. E mesmo Luanda é banhada por 2 rios, um a sul, outro a norte, com caudais bastante elevados, capazes de fornecer a água, e temos declives onde se pode usar gravidade para pôr água nos sítios vários. Então, chegar a hoje, 40 anos depois, como bem disse, século XXI, e não proporcionar à população os bens essenciais como a água e outros, é do ponto de vista, digamos, gestão pública, políticas públicas, é um insucesso. Quem gera tem que saber que estamos diante de um insucesso. Os objetivos para os quais estão indicados uma governação não foram nem no mínimo atingidos, porque a população tem carências básicas. Eu penso que a sociedade civil angolana tem que crescer um bocado mais e saber como reivindicar os seus direitos em relação a essas questões. E se o nosso país há uma tese que eu defendo e acho que é bom começarmos a perceber, teve a paz feita por militares e por políticos, existe a necessidade dos intelectuais da sociedade civil dizerem assim: militares e políticos fizeram a paz e tentaram implementar um processo. A Assembleia fez as suas leis, o país está regular em termos institucionais, a paz ficou efetiva, a tropa está nos quartéis e garante a soberania nacional, mas o segmento do país nos 20 anos de paz que houve foi um desastre. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde, do ensino, das infraestruturas, é um desastre. Do ponto de vista, houve gastos a um grau tal que os resultados são muito aquém daquilo que se esperava. Como se sabe mesmo onde esses gastos foram empregos e os dinheiros foram desviados, os intelectuais têm agora para dizer: nós não tivemos nas negociações. Nós estivemos nos processos de elaboração, fomos postos de parte. É o momento dos intelectuais, significa massa cinzenta, massa crítica do país e sociedade civil, pedirem contas e ocuparem o seu espaço. Porque uma paz feita só com esse fator político e militar, sem o complemento social das igrejas, da sociedade, fica incompleta, e nós temos essa paz incompleta. Penso que a UNITA, ligada à Frente Patriótica, tem uma largura em termos da sociedade civil que permite trazer para Angola esta mais-valia da participação intelectual e massa crítica do país. As elites angolanas têm que estar agora a defender os seus interesses. E como são interesses intelectuais de elite que interpretam profundamente as expectativas da população da qual eles vieram, penso que são soluções que terão mais respaldo na população do que aquelas que às vezes são cópias de programas do estrangeiro e aqui não se aplicam. A UNITA, a governar um país em paz, a UNITA que teve a capacidade de governar-se no tempo de guerra com uma eficácia bastante grande, uma disciplina e rigor na implementação dos programas bastante grande. A Jamba, se falarmos da Jamba, a Jamba tinha água canalizada, tinha furos de água, e a Jamba é o Quando Cubango, que hoje vive uma seca, digamos, incomparável. A UNITA viveu lá durante 11 anos ou mais e não teve secas. A água na Jamba existia e as pessoas tinham acesso à água sem problemas. A saúde nunca ficou crítica por falta de água na Jamba, nem por falta de qualidade de água. Tanto que até doenças como sarampos e outras desinterias eram combatidas porque a água era uma água, digamos, que cumpria os parâmetros, as vacinas, etc. Então, sendo o país governado pela UNITA, eu conto que esse rigor que foi empregue noutros tempos se voltará, o rigor em termos de gestão da coisa pública. A UNITA, muitas pessoas dizem que a UNITA, se for o governo, também vai querer enriquecer. É mentira. A UNITA trata
trata a coisa pública como uma coisa sagrada. A UNITA não permite corrupção. A UNITA, por exemplo, se formos a fazer uma comparação mínima, só estou a fazer uma volta para depois explicar bem a questão, a UNITA fez gestão dos diamantes de Angola durante uns 4 ou 5 anos e os diamantes de Angola são 2% do petróleo. Significa que Angola tinha 82% do bolo, ainda tinha 2%. E esse 2%, em termos de gestão, a UNITA conseguiu equiparar-se ao governo, do ponto de vista militar, porque conseguia com 2% pôr o governo a seu nível. Quer dizer que a gestão era muito ótima, muito otimizada. Então, no governo da UNITA, já dizia eu na minha intervenção anterior, faremos o diagnóstico daquilo que se passa em termos de abastecimento de água. Esse diagnóstico vai se basear exatamente naquilo que já existe como produção de água, onde é que estão as centrais de tratamento de água neste momento, em que pé estão funcionais a 100%, quais são as faltas, quais são os problemas, porque às vezes é uma reparação que permite depois potenciar a produção a 100%. Então, faça esse diagnóstico todo. O diagnóstico vai ser acompanhado da avaliação da população que existe em cada espaço urbano, que percentagem já tem água e que percentagem não tem água ainda. Aquela que tem água potável, saneamento básico, em que condições está. Aquela a que faltar vai se complementando. E como é um crescimento populacional exponencial, teremos sempre população marginal que cresceu fora daquilo que são as estatísticas, então atacamos esse como prioridade. Então, tendo essas prioridades feitas, tendo esses 3 parâmetros estudados, vai-se ver quais são as prioridades. O que é o essencial. Onde é que temos que pegar que se não houver água aí amanhã vai morrer alguém? Vai-se pôr lá água. Nem que se começar por tanques elevatórios, por cisternas e com um programa bem acompanhado. Se tu tens um tanque elevatório que nós vamos enchendo e vamos abastecer aquela população, dentro de 6 meses ou 1 ano, quando é que teremos a canalização a chegar naquele sítio e ser eficiente? Então, estes planos semestrais, anuais, bianuais, etc., têm que ser acompanhados com rigor. Aquele rigor que eu estou a dizer que a Jamba tinha, do ponto de vista do segmento e acompanhamento das coisas. Tendo esse acompanhamento, fazer os balanços. É necessário, depois de 6 meses, fazer um balanço daquilo que nós implementamos. Esse balanço está feito, onde é que falhou, o que é que faltou, onde é que preciso incrementar. Faz 6 meses depois a mesma coisa. E ter um gráfico do crescimento e da satisfação da população em relação aos nossos projetos. Esse gráfico pode-se fazer por estatística, por sondagens, por pesquisas, e aí teremos então como responder efetivamente à população. Eu falo nisso, por exemplo, no ramo da questão de água e saneamento básico, como noutros todos os ramos, porque a UNITA tem um programa de governação que foi lançado na campanha passada, que é o GIP. Então esse programa tem todos os elementos, digamos, que foram propostos na campanha passada, e para lhe dizer que esse programa foi muito bem recebido pela sociedade nessa altura. Talvez a divulgação não foi das melhores por falta talvez de meios, mas hoje, passados vários anos, passados 4 anos de governação do MPLA, muita gente pega naquele programa e diz que se esse programa tivesse vincado, teríamos melhores resultados. E quem fala isso não é o pessoal da UNITA, é a sociedade civil, outros críticos e acadêmicos dizem que o programa da UNITA tinha dentro do programa elementos de prioridade, elementos de médio prazo e de longo prazo bastante claros. Os governos, como o nosso da UNITA, quando for governo, tem a obrigação de pegar nesses programas e fazer esses programas políticas públicas reais. Esses programas políticas reais vindos dos parâmetros internacionais para se poder implementar em relação às populações, ligados ao diagnóstico e ao apego que a UNITA tem à população de uma maneira geral, concertados, eu acredito que a população angolana, se usufruir de um governo da UNITA, será uma população das mais felizes do mundo. É desta forma que nós demos um ponto final para mais uma edição do seu Angola Real. Esperamos tê-los sempre na nossa companhia. Até lá, passe bem.